TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E as educacionais avançando bem. Será que isso teve a ver com esse movimento? É o que a gente vai comentar agora sobre isso e muito mais com o Guilherme Cunha, já conectado com a gente. E aí, Guizinho? O homem hoje ele tá bem arrumado. Tudo certo, Gui? Boa tarde, como vai? Tudo certo, tudo resolvido. Que isso, hein, Medina? Mais um dia que eu vou te falar, viu? A queda e falta de interesse das negociações entre compradores e vendedores vem deixando a volatilidade chata, mas está surgindo algumas oportunidades, sim. Como essa que vocês Maravilha. estavam falando no setor de educação. Pois é, ô Gui, é um setor que você gosta de conversar aqui com os nossos ouvintes. Eu já aproveito e convido a galera a mandar os ativos pro Guilherme Cunha fazer a análise dele. A gente vai comentar muito sobre o pregão de hoje, mas nessa questão das educacionais, essa questão do FIES, o Gui explica esse movimento que a gente observa em Dux, Cogna, setor como um todo, né? A gente estava comentando aqui que Dux é a maior alta em variação no dia. O kit Lula, né? Deixa eu só me organizar aqui, pronto, tô reto. O kit Lula, ele foi exatamente feito partindo do princípio do Minha Casa Minha Vida e logo em seguida o contextualização do FIES, que demorou, né? Demorou 7 meses para a gente pautar o FIES de fato aqui na TC Rádio e ser uma realidade dentro do nosso país. Então, vamos só fazer retrospectiva. Minha Casa Minha Vida surgiu primeiro na boca do povo, então as construtoras foram uma alta mais expressiva e as educacionais, inclusive no começo do ano, caíram. Então a gente foi colocado em xeque, nós somos pressionados, inclusive, em Edux participações, porque nós chegamos a ficar 25% de drawdown, mas a gente estava convicto na tese que era o movimento do FIES. Aí o mercado antecipou com a queda de juros, já sendo uma projeção a partir de março, e também o balanço trimestral, que foi conhecido ali, ó, finalzinho de abril, começo de maio, e aí essa alta foi um pouco mais expressiva. No caso de Edux participações, além do FIES, é a única companhia de setor de educação que traz o movimento de curso técnico no segundo trimestre e isso vai impactar o balanço, tendendo a ser a melhor companhia, mais uma vez, na apresentação do balanço. Porém, quando a gente fala de FIES, todas as empresas de educação tendem a se beneficiar. Então é sensacional, é mais um noticiário positivo, apesar dessas empresas terem subido muito. E a gente vê que faz total racionalidade recuar no tempo e esperar os balanços trimestrais, um noticiário destrava também as educacionais. Fica um aprendizado. Se mais alguma vez na história nós tivermos a transferência da direita para a esquerda, Minha Casa Minha Vida e FIES são os trades mais óbvios na Bolsa de Valores. Perfeito, o Gui. E aí, só aproveitando, né? Os papéis estão subindo bem hoje, mas o upside pode ser ainda maior, o Gui, pensando nas principais ações do setor? Quem deve se beneficiar mais, Gui? Edux, Cogna, Anima, Ser, ou vai todo mundo no mesmo balaio? Todo mundo mesmo balaio, tem que só ver, por exemplo, até medicina entra, né? Então eu tenho alguns amigos que se formaram na faculdade de medicina com a movimentação do FIES, então é um bolo que vai para todo mundo, não tem muito distorção de onde vai mais ou menos dinheiro. O grande X da questão é que essas empresas elas têm 15 20%, entre aspas, só de upside de acordo com os últimos relatórios antes dessa notícia. Então tem upside para todo mundo, mas não é mais uma paulada de 100 e poucos por cento como foi nesse primeiro semestre, não. É uma alta um pouco mais tímida, porque já está meio que precificado. Todo mundo sabia, a gente sabia desde o ano passado que em algum momento nós falaríamos do FIES e geraria um movimento de alta. Então só foi um pouco mais tardio do que nós esperávamos. Maravilha, Guilherme Cunha. Ô Gui, de maneira geral, do pregão hoje, daquilo que você viu pela manhã, o Rogério aqui com a gente, ele disse que quem fez, quem não fez, deixa pra amanhã, que agora ele só tá tomando uma cervejinha e acompanhando. Ele que a movimentação mais forte foi mesmo no período da manhã, que normalmente é, mas durante a tarde, o Gui, algo que dê pra fazer, ou tá sendo um dia muito parado, novamente um dia de volume mais baixo? Novamente um dia de volume mais baixo. Chega a ser constrangedor, viu, Medina? Se a gente for falar aí, né? Chega a ser constrangedor o movimento das ações. Até mesmo Petro, Vale e Itaú hoje geraram muita volatilidade, mas o volume não é legal. E esse gráfico demonstra tudo.
Tudo que a gente precisa ver está nesse gráfico. Há basicamente mais de 2 a 3 semanas subimos e caímos e andamos de lado. Foi até brincadeira de hoje, né? Quando eu tô de azul é alta de bolsa, quando eu tô de vermelho é queda de bolsa. Hoje fez um mix para realmente provar que seria a bolsa de lado. Então, sinceramente, não tem nada que possa gerar de impacto maior, lembrando que é férias dos Estados Unidos, temporada de balanço. A gente só vai engatar a quinta marcha mais perto do final do mês, com a rolagem do contrato, e dia 2, dia 3, onde nós temos decisão de política monetária, mais uma cacetada de balanço no dia 3. Então, daqui até lá, é o famoso meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, vai ficar só pegando distorção e o robozinho operando. Ó, Guilherme Cunha conosco. Bom, o pessoal já tá mandando aqui pro Gui Cunha fazer análise de muitos papéis, viu? Tanto na Station quanto no YouTube. Estamos com 1.254 likes. Vamos aqui até encerrar o Gui Cunha, pelo menos para 1.300, porque a nossa meta hoje é 1.400 likes até o fim do pregão. Eu vou continuar batendo na tecla para todo mundo sair feliz nessa terça-feira. Ô Gui, mas eu queria também trazer outros destaques do overview da Juliana Machado. Falamos muito sobre Prio avançando bem hoje, né? Subindo 3,36%, agora 3,43%, R$ 43,43 para Prio e Petrobras. Relatório do Goldman Sachs falando que Petrobras pode manter bons dividendos aí no segundo trimestre, e mesmo assim a ação não correspondeu. Se o Goldman Sachs não fez uma videoconferência com o Jean Paul Prats e foi dito isso, é um chutômetro, que é o principal risco da Petrobras, do dia para a noite, mudar as perspectivas de pagamento de dividendo. Eu acho que a gente só pode falar de Petrobras alguma situação na ponta compradora quando ela de fato atingir a precificação dos 27, 26 reais. Aí a gente pode começar a qualquer tipo de análise fundamentalista ver que os múltiplos de fato estão baratos, mas quando a gente projeta o futuro tem esse risco iminente de, em qualquer momento, a mudança da política de distribuição dos dividendos serem alteradas, tá? Por isso que eu não compro Petrobras independente do preço. Quando a gente fala de petroleiras, então, né, não compro Petrobras, vou comprar o quê? Prio 3 andou bem e já começa a seguir um pouco mais em questão de preço. Já está chegando aonde era o seu grande destino, 44 as máximas previstas anti-balanço. Parabéns para a Prio 3, que fez o trabalho de casa, é a melhor empresa de questão de fundamento das Junior Oils, sem dúvida disso. Inclusive no período, se a gente pegar a consolidação, sobe mais do que a própria Petrobras, que é destaque para muitos. E aí quando a gente olha RRRP3, 3R Petroleum, essa acaba sendo a minha grande aposta. Tá, para o movimento do semestre. Ela está agora querendo romper um patamar de preço muito importante, que é fechar acima dos R$ 33,30, R$ 33,50. Daí para cima eu só vejo R$ 40, R$ 42 reais. Então onde que está o maior upside para o semestre? Não é a melhor empresa, não é o melhor balanço, não é nada disso. Qual que é a maior distorção de preço justo para o preço de cotação? 3R. E parece que agora vai romper uma faixa de preço muito relevante, vai sair desse cenário de congestão e pode querer buscar os R$ 40/42. Em questão de variação percentual, vejo que vai ser a maior Junior Oil a subir, inclusive podendo superar a Petrobras. Olha aí, hein? Comentário do Guilherme Cunha. Gui, então, só para deixar claro, né, Gui? Questão de fundamentos que você observa, Prio é melhor, mas de upside que pode acontecer, você observa 3R. Só para o pessoal entender. Então, isso, o mercado contemplou, né? O que o mercado comprou recentemente? Qualidade. Então, comprou a qualidade do balanço de Prio 3, que é o melhor balanço da Junior Oils. O que o mercado está comprando agora? As distorções. Então, quando a gente olha 3R, que não é um resultado legal, só tem o Polo de Potiguar que virou um cenário de benefício para o segundo semestre, quando a gente olha os números passados e projeta essa nova produção do Polo de Potiguar, R$ 40 é fichinha. Né? Então, a grande maioria dos relatórios, principalmente estrangeiros, colocam a companhia na faixa de quase R$ 50 a média de indicação. Então, é ridículo o preço de 3R, então não é o melhor balanço, mas agora que o mercado está comprando assimetria, fazendo as suas, entre aspas, apostas para o balanço do segundo tri, 3R está perfeito, tô posicionado pequenininho e tô gostando do que tô vendo. Maravilha, Guilherme Cunha aqui conosco, vamos aumentar esses likes aí para chegar perto dos 1.300, o canal SCEG comentando que Petrobras, papéis preferenciais,
Vão chegar a R$ 22, é a expectativa dele. Tem muita gente mandando perguntas por aqui pro Guilherme Cunha. Já a gente fala de dólar, porque tem um ajuste às 4 horas e com base nesse ajuste o Gui faz o comentário dele. Mas vamos colocar os nossos ouvintes na roda, Camila. A galera mandando muitas perguntas pro Gui, diversos questionamentos e ativos. A gente começa por onde, hein, Camila? A gente começa lá pela Station Medina. Ó, a Juliana Lima, que sempre é muito animada aqui, ela falou: boa tarde, Camila. Por favor, pergunta pro Gui se Shu 4 vale a pena segurar acompanhando a queda da Selic, Gui. Show 4, eu achei que você ia falar Show 3. Eu já estava querendo seguir para outro caminho. Vamos lá, Show 4 tem uma máxima de curto espaço de tempo nos R$ 6,50, olhando o gráfico de 15 minutos. Para que a gente veja se faz sentido para prazos maiores, eu também vou para o movimento de prazos maiores na análise técnica. Deixa eu ver se tem outro topo aqui para a gente olhar. Eita, chus! Tá indo para as máximas, rompendo máximas, então tem que ir protegendo, tá? Porque se trouxer qualquer resultado que não seja esse movimento estratosférico, pode trazer uma volta, mas a volta também não é catastrófica. É lá nos R$ 5,90, onde já está lotado de intenção compradora no papel. É um papel também que tem uma liquidez um pouco menor, mas os volumes compradores sobressaem. Eu ficaria assim posicionado no papel, porque a macroeconomia ajuda e ajuda muito a companhia Shu 4. Boa, Gui. Ó, tô vendo lá na Station também que o Rafael Gomes, ele quer que você fale de BB Seguridade. BB Seguridade. O BB Seguridade tem algo a mais a ser dito, né, no que diz respeito principalmente ao dividendo, e é um cenário totalmente difícil e adverso de convencer as pessoas em determinados prazos. Curto prazo, o papel pode ainda obter algumas novas quedas na iminência da queda de juros. Então, BB Seguridade, diferente da Porto, se a gente depois fizer esse exercício, BB Seguridade caindo, Porto subindo. Porque qual que é o sentido disso? BB Seguridade, o impacto da queda de juros é muito grande, porque vai reduzir a sua expectativa de lucratividade nos próximos exercícios. Diferente da Porto, que não está nem aí para queda de juros, o seu business virou outro, tem vários outros produtos de receita e o último balanço é recorde. Dito isso, BB Seguridade no curto prazo, toda vez que a gente estiver falando aqui de indicadores que sugerem uma queda de juros maior do que 0,25, ela cai. Só que vai distribuir uma cacetada de dividendo. Então é obviamente que o investidor não está nem aí para essa queda. Ele vai querer comprar mais para receber mais dividendo, porque é histórico também o quanto que vai receber o investidor de BB Seguridade. Então, se você é um investidor, comprar agora é bom. Comprar amanhã se cair é bom, porque você está olhando o dividendo e a expectativa é que retorne minimamente para perto dos 33,50 na alta da bolsa, no rompimento das suas máximas. Se você é trader, lascou. Se você está comprado aí de um formato alavancado e está com medo de romper esse grande suporte, sim, o mercado pode contemplar 29,21, que é a mínima do movimento, e depois R$ 28,50. Até lá, pode ser contabilizado uma melhoria da macroeconomia que não ajuda a BB Seguridade. Mas para o investidor, onde está a BB Seguridade é uma pechincha muito grande, inclusive já provisionando bons pagamentos de dividendo. Ô Gui, eu tô vendo aqui no painel Mover Pro, né, a JBS acelerando queda. Inclusive, né, é a maior queda em variação dentro do Ibovespa, cai 3,15%. Os papéis ordinários de JBS, R$ 18,16. Vou até colocar também o gráfico na tela para o nosso ouvinte poder acompanhar o gráfico diário de JBS, essa queda forte. Tivemos ontem no Expresso da Tarde, o Gui, a informação do Japão suspendendo, né, a exportação de carne de frango de Santa Catarina por mais um caso de gripe aviária. Normalmente, quando tem essa informação relacionada à gripe aviária, a gente pensa em BRF. Mas hoje saiu um relatório do Itaú BBA, o Gui, dizendo que essa notícia ela tem potencial de trazer um fluxo negativo para a JBS, o Gui. A JBS pode ser prejudicada com esse embargo do Japão por gripe aviária em Santa Catarina? Não vejo dessa forma. Acho que ninguém tem coragem de falar que é governança. Acho que esse é o X da questão. Quando teve a dupla listagem, eu fui o único a cornetar e tomar xingo, inclusive, né? Porque, não, vai subir, olha aí, cara, vai reduzir o movimento de liquidez, a governança é um cenário totalmente contestável quando a gente olha num cenário mais amplo,
E isso pode ser uma justificativa de curto prazo para a JBS, mas sinceramente não. Acho que desde aquele dia que a JBS estava subindo 7, 10%, era óbvio que era uma euforia. E se a empresa está tão bem assim, não teria essa queda nessa magnitude, muito pelo contrário, estaria muito mais perto dos 21/22, que era o cenário projetado de muitos pós a dupla listagem. Não é gripe aviária, isso é rotineiro. Estava falando ontem com um grande médico a respeito, entendido no assunto, e falou, cara, todo ano tem. Isso aí é fazedor de preço de bolsa e que nem você comentou, muito mais focado em BRF. O problema de JBS é todo mundo querer pautar o tamanho dela sem lembrar da governança e dos demais riscos que a companhia tem. JBS eu só olho ela nos R$17. Lembrando que tivemos, além disso, na questão reputacional, né, um caso de trabalho escravo, análogo à escravidão em fábricas da JBS, no Mato Grosso. Hidrolândia. Isso. E também, né, recentemente, o S&P anunciando a revisão para baixo do rating da JBS, que poderá ocorrer nos próximos 12 ou 24 meses, se as métricas de crédito não retornarem aos níveis esperados. Então esse é todo o contexto relacionado à JBS. Pegando o setor, né, de proteínas como um todo, Gui Cunha comentou do impacto mais direto em BRF. BRF chegou a cair mais forte no fim do pregão de ontem, hoje sobe 0,35%. R$ 8,69. Vamos continuar com os ouvintes, Camila, porque daqui a pouquinho a gente vai falar de dólar. Mas a galera mandando muitos ativos pro Gui Cunha fazer o comentário, tanto no YouTube quanto na Station. Isso aí, a gente vai lá pro YouTube então, Medina, porque ó, o canal Bolão Milionário, ele pediu Cebave, eu achei muito bom que o ouvinte Gader Nalson, ele falou, Gui, fale de bebê cervejidade. Vai lá, Gui. Bebê cervejidade? Esse aí ele pensou pra falar, hein? Qual que é a empresa que eu tenho que ver aqui? Eu até me perdi, me emocionei. Eu só consigo lembrar, só consigo relacionar com a Ambev, viu, Gui? Eu tava aqui e falei, ué, será que eu vou pra ponta certa? Pode ser Cebave, mas eu só tô comentando que beber cervejidade foi muito bom. Vai lá, quero Gui. falar de Ambev então antes, viu? Então contemplando aí ao mestre cervejeiro. Ambev tá num cenário de lateralização, pessoal, onde eu coloquei um alerta, tá? Na faixa dos R$14,40, R$14,20 para trade. Então, a Ambev é um ativo que há um trimestre vai surgindo essa possibilidade do operador ficar pingolitando aí 1,5%, 2% toda vez que bate nessa região. Então fica aí um aceno, né? Porque dentro do movimento de fluxo, inclusive 14,40, 14,20 já tem muita gente defendendo. Como assim também ao chegar perto dos 15,20, 15,40, o mercado defende e derruba o preço de cotação. A Ambev tende a ficar assim até o balanço, ou seja, tem 2,5 semanas, 3 semanas para você brincar de comprar e vender Ambev dentro dessa faixa de preço. Quando a gente fala de Cebave tem uma reestruturação no que diz respeito à oratória, tá? Que é o seguinte, sexta-feira, um analista do Bradesco colocou a recomendação de venda para a companhia Cebave 3, que gerou uma queda um pouco mais acentuada, não prevista no papel. E num dia que também não foi um dia de bom humor da Bolsa de Valores. Agora, muita gente se livrou do papel, já vem inclusive reduzindo o volume de Cebave. O mercado começou a perder as esperanças em Cebave 3. Porém, em meio a todas as empresas que classificam o rating de uma empresa entre compra, venda ou neutro e o seu preço-alvo, é a única recomendação de venda. E se virar a chave aí o mês que vem, voltar o volume e os institucionais começarem a apertar o botão, a alta de Cebave pode ser significativa e rápida em meio ao segundo semestre. Onde eu vejo as travas agora, 5,40 e depois R$6. Então é muito ruim você estar comprado em Cebave acima de R$6, pensando no próximo trimestre e curto prazo. Porém, R$4,44 é um preço ótimo de compra via todos os estudos. Fibonacci, futurologia, bola de cristal, chutômetro. Os R$4,44 é muito relevante para a Cebave, que não é uma empresa péssima de fundamento, não tem o alumínio jogando contra e não tem uma alavancagem expressiva. Eu vejo o Cebave como uma baita de oportunidade para o trimestre, mas você tem que estar comprado abaixo de R$6 e segurar a vol até minimamente R$4,44. Boa, Gui. Tô vendo aqui agora sim o ouvinte aqui, o Rafael, ele tá perguntando justamente sobre BB Seguridade. BB Seguridade, a gente chegou a comentar do papel, que é o movimento da queda de juros, né, penalizando no curto prazo, papel para investidor.
E investidor nessa faixa de preço renda, principalmente olhando o cenário de pagamento de dividendo. Boa, Gui. Então vamos lá agora pro nosso canal do YouTube também, porque ó, a Mirtes Andrea, ela quer saber o que que aconteceu com o CPL E6, Gui. CPL 6. Copel. É a questão muito de privatização no radar Privatização. também, né, Gui? Vai ficar parado, hein? A gente vem flagrando bastante o papel, mas foi atingir suas máximas. A gente também chegou a comentar, né? Se não me engano, é 9,40, 9,40 até 9,70 as expectativas da privatização. Mas em meio a esse cenário de baixo volume, ainda ter muito chão para se materializar qualquer tipo de coisa em Copel, ela pode cair até 7,60, 7,41. Então, atualizado aí mediante aos volumes de hoje, 7,41 e 7,60, o papel ainda pode cair. Aí começa a gerar oportunidade para você especular esse movimento da Copel. Mas, por enquanto o volume for esse volume pífio e ainda não tiver nenhuma movimentação adicional da privatização, é quedinha de pouquinho em pouquinho, machucando quem está comprado. Boa, Gui. Tô vendo aqui o comentário do canal MS aqui no YouTube. Ele falou: Mestre Gui tá com cara de gerente de canais do banco hoje. Ele falou: libera um crédito aí pra nós, Gui. Ô, me deu uma saudade. Pior que eu me olhei de manhã e falei, olha lá, Itaú Unibanco, bom dia. É o programa Desenrola, né, Gui? Pique. É isso, né? Trazendo todas as analogias possíveis, mas para quem foi meu cliente aí em algum momento em instituição financeira, era assim todo dia. Olha só. Vamos lá agora para uma pergunta no YouTube também do Gei Cipriano. Ele falou assim, ó, com a expectativa de queda da Selic agora em agosto, será que Via vai respirar melhor? Não, Direto e reto. não, brincadeira à parte, mas não pode subir de um jeito especulativo, é natural, né? Então é uma empresa sensível à queda de juro, mas Via a gente já alerta há um bom tempo uma mudança de rota dentro do seu balanço, né? Então o que aconteceu ano passado? Boca Santa de GHC. De fora de varejo no ano de 2023, devido às alavancagens, alta de juros, principalmente naquele momento não havia perspectiva nenhuma de queda de juros antes do último trimestre de 2023, e a gente chegou a comentar que muitas dessas empresas poderiam fazer fusões e aquisições, o famoso M&A, ou até mesmo quebrar. Coincidência, a lojas americanas gerou aquele movimento histórico que daqui a pouco vira filme, e Via, quando você para olhar o balanço, tem um provisionamento bilionário e as suas últimas emissões de debêntures, desespero de captação de recursos, fazem nós acreditarmos que pode sim não ser utópico, infelizmente, uma baita de uma empresa com muita tradição no nosso país acionar o movimento de recuperação judicial, e dessa forma o papel vai direto e reto para a faixa do R$1. Então é um risco que eu vejo que não vale a pena. Quando a gente fala das empresas varejistas do mesma magnitude de Via, Magalu também não está legal, mas é a empresa que está menos exposta a esse tipo de risco, né? Então, se for querer aproveitar o cenário da queda de juros no varejo, é Magazine Luiza que pode levar um movimento também especulativo, mas minimamente mais consciente do que Via. Via tem que ser a grande surpresa estratosférica de resultado nos próximos 3 trimestres para que esse movimento que a gente está falando aqui não seja uma baboseira e o papel volte para R$6. Muito difícil. 4 em ponto. Ô Gui, vamos falar de dólar agora? Até porque esse é o horário do ajuste do dia. O dólar na estabilidade, R$ 4,823 nesse momento. Queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão para a moeda americana com base naquilo que você observou na abertura, no Expresso da Manhã, agora para tarde. Se dá para fazer mais alguma coisa, ô Gui, queria sua análise sobre dólar. Dólar, fecha o ajuste aí na estabilidade, mostrando que o dólar você vai ter que realmente usar muito mais uma operação estatística, que a gente chama, né? São operações que você usa algum indicador de curto prazo do que um movimento de tendência do dia. A grande expectativa era que nós tivéssemos um reteste dos R$4,80 e assim fosse feito o rompimento, porque daí libera um bom peso na ponta vendedora do dólar. 4,80 é muito forte. Rompendo o 4,80 a gente só tem o 4,760, ou seja, é uma queda expressiva, e para romper os 4,80 tem que ter um evento. Tem que ter algo adicional aí, um dia que o volume for maior no Ibovespa, entrou fluxo estrangeiro, tem que ter algo realmente muito mais incrível para romper os 4,80. Um dos dias mais chatos do ano no dólar foi hoje.
né? Porque ele não conseguiu permanecer em nenhum minuto acima do 4,834, tampouco romper os 4,80. Então não funcionou o dólar na data de hoje. Fizemos duas operações curtinhas, porque o risco que você tem de tomar uma rasgada, uma zeragem, está sendo muito grande. Então, o que a gente tem que gerar de expectativa de hoje até sexta-feira é romper logo esses 4,80, que facilita muito o nosso operacional. Ou subir logo de uma vez para 4,88, que também é uma região de forte resistência. Nesse meio do caminho, o dólar é terrível para o trader, principalmente aquele trader que gosta de volatilidade ou tendência. Maravilha, Guilherme Cunha, em 4 horas e 2 minutos, falando sobre o dólar futuro, R$4,823 aqui em relação ao dólar nesse momento. E se a gente observar, né, eu vi aqui no Profit, o Gui, o ajuste em 4,821 mais ou menos ali, mas bem na estabilidade do dólar futuro. Então a gente acompanha esses movimentos até o fim do pregão, lembrando que os futuros vão até às 6 horas da tarde. No mercado da vista a gente tem menos de uma horinha para o encerramento do dia. Gui, vamos voltar a tratar aqui dos nossos ouvintes, as perguntas da galera. Eu vou separar um antes por aqui, ô Gui. Uma pergunta que fizeram a respeito de Vale. Foi o canal Sherlock aqui no YouTube, mas muita gente perguntando sobre Vale, viu, Gui? O Anderson perguntando de Vale também, entre outros ouvintes. O Sherlock comentando aqui, ô Gui, o que esperar do relatório de produção da Vale. A Vale vai divulgar hoje, depois do fechamento do mercado, os dados de produção e vendas referentes ao segundo trimestre de 2023. No primeiro tri foi uma decepção por parte do mercado, mas agora, ô Gui, você está na expectativa de números melhores para a Vale? Pelo menos consenso. Eu acho que esse é o grande segredo quando a gente olha a companhia Vale 3 apresentando um relatório hoje pós-fechamento. E se também fosse claro as expectativas de alta, né, de produção, a companhia hoje estaria no movimento mais oposto e também teria mais apetite comprador por parte de todos. Então, Vale tende a entregar consenso, o que já sinaliza a faixa dos R$70 como um cenário natural e mais óbvio para o preço de cotação até as apresentações de balanço, que também ocorre nas próximas semanas, não é tão longevo assim os dados de Vale 3 e não tende a não atrapalhar. Eu acho que a informação mais relevante que a gente tem de expectativa é que o relatório de produção da Vale tende a não atrapalhar e também não ajudar muito. A gente ainda vai ficar refém de dados de minério de China para que tenha um engajamento no curto prazo. Com a apresentação do balanço e também ouvindo as expectativas da companhia para o segundo semestre, é aí que a grande virada de chave da companhia Vale 3. Boa, Guilherme Cunha, 4 horas e 4 minutos. É depois do fim do pregão. Normalmente o relatório sai por volta das 6h30 da tarde. Ainda com o Expresso da Tarde no ar, a gente traz os principais destaques, os urgentes no painel Mover Pro para você sobre esse relatório da Vale. Estamos com 1.267 likes, hein? Falta aqui um pouco mais de 30 pra gente chegar nos 1.300, rumo aos 1.400. Hoje a meta é 1.400 likes, a gente conta com você na sua cobertura. 4 horas e 5 minutos e pintou uma caixinha aqui pra gente no nosso YouTube, um superchat. Alexandre Souza aqui conosco, mandando a caixinha e perguntando pra você, Gui, o Itaú, o que você espera do balanço? Mandou um tchau aqui pra você também. O Alexandre Souza deixando a caixinha e perguntando sobre o que você espera do balanço de Itaú. Amanhã eu vou estar de camisa laranja. Afinal das contas, a laranjinha e Tube 4 e Itaú Unibanco eu vejo como muito, mas uma expectativa muito elevada. Por isso mesmo que nós saímos do concorrente Bradescão da Massa e fomos nos atrelar a Itaú Unibanco, que hoje não está caindo não. Tá vermelho, tá caindo 1,5 sim. Não, tá de lado a semana toda e tende inclusive querer buscar mais perto dos 27 ante a apresentação do balanço. Mas, todavia e entretanto, quando a gente fala de Itaú Unibanco, apresentação de balanço forte, a gente vê uma distribuição de dividendo da mesma forma. Então o Itaú já fez algumas desalavancagens, já demonstrou um apetite a risco inteligente na virada do quarto trimestre para o primeiro tri. Receita não crédito, que é o famoso tarifas e produtos, seguro,
juro, consórcio, etc., numa crescente consistente, não tem como decepcionar Itaú Unibanco, porque ele não atende também empresas que estão se demonstrando fragilidade a ponto de ter que provisionar algo no tão sombrio PDD, provisão de devedor e duvidosos. Eu vejo que os grandes destaques de bancos em geral nesse segundo semestre serão BTG Pactual e Itaú Unibanco. O agro tende a reduzir um pouco o brilho, o glamour do Banco do Brasil. Santander e Bradesco viram incógnitas, né? Pode surpreender o mercado, mas não é tão fácil a leitura, a futurologia desses dois bancos. Então, quem está comprado em Itaú, olhando para o final do ano, é só alegria, é só sentar e curtir a viagem. Mais um dividendo que eu acredito que possa vir a surpreender bastante o mercado. Se eu estiver certo, ele tende a entregar um resultado maior do que o anterior. E lembrando, o último balanço é a soma do Santander mais Bradesco. Eu quero estar comprado em Itaú. O canal Lotérica aqui, inclusive, ele falou: se o Itaú não vier com o melhor balanço, pode desistir do Brasil. Ele também tá na expectativa de um bom balanço para Itaú. E o Alexandre Souza mandou aqui os parabéns aqui com a gente. O Anderson Hassan perguntando como é que faz para mandar uma caixinha pelo YouTube mesmo ali. No chat do YouTube você manda um super chat aqui que você fura a fila. Sempre fura a fila aqui, é um grande destaque pra gente a sua pergunta. Vamos trazer mais gente que mandou aqui pedidos, ô Camila, pra onde você vai agora, hein? Vamos lá, só complementando, Medina, só para explicar para o ouvinte que ali embaixo onde você escreve tem a carinha, aí do lado tem uma moedinha, é ali a nossa caixinha do YouTube. Mas vamos lá agora para as mensagens, tem mais pergunta por aqui, viu, Gui? Lá na Station tem um mico aqui que a gente já falou muito, mas os ouvintes querem ouvir de você ainda, que é Infracommerce. Mico é tudo de bom. Mico é tudo de bom. Quem não gosta de criar o miquinho na Bolsa de Valores? E Infracommerce hoje sobe na esteira oposta do movimento de ontem. E já caiu de novo. Virou, Gui. Eu tava vendo há 10 minutos atrás. Que coisa feia, Infracommerce. Tá de fora já, né? Desse case, muito contagiado pelo movimento do volume e também nas expectativas de apresentar um balanço ruim. O que não vem a engatar a quinta marcha não para o segundo semestre, por mais que a macroeconomia possa vir a ajudar. Então, de tudo quanto é mico que a gente pode comentar, eu vejo que Infracommerce agora pode ser um risco. Eu coloquei um alerta no R$1. Acho que R$1, se voltar lá, eu vejo que daí pode formar brincadeira legal. E ainda o fundo não foi R$1, né? O fundo foi em 89 centavos. Então a gente está quase que no meio do caminho aí das máximas e das mínimas formadas no ano de 2023. Onde tem rasgada, tem rasgada. Se rompeu 1,50, fica muito feio para quem continuou no case de Infracommerce. Para quem já tá na chuva, né? Coloca ali um stop nesse rompimento do 1,50 para não pegar essa rasgada chata, que pode ter uma surpresa positiva a qualquer momento, como foi essa sequência do volume comprador. Mas já não é cenário base, tendência de baixa para Infracommerce. Boa! Ô Gui, o Marcelino Costa, lá na Station, ele tá perguntando qual que é a pegadinha em Santander. Pegadinha em Santander é que teve um movimento de tributo de Pensei que você ia mandar um iê, viu, Gui? Por um instante você fez Pegadinha do malandro. Falamos junto. Errei, perdão, viu, gente? Na próxima eu prometo atingir as expectativas. E Santander, o que rola em Santander é que nós tivemos um movimento de tributação bancária, PIS/COFINS, que se for exercido, a Santander é o que mais teve esse movimento de benefício fiscal em prol do seu resultado. É em torno de 4 bilhões de reais que Santander se beneficiou e pode voltar a trazer balanço. E aí, pela primeira vez na história, pode apurar um balanço negativo. Nós não temos ideia do impacto que isso pode vir a acontecer no quadro de cotação de um bancão que vai gerar sair de um resultado positivo para negativo, não só pelo movimento de PDD, mas sim por esse não crédito tributário podendo ser restabelecido no balanço. Então, é um risco que a gente não tem controle. Né? Então, Santander tem um número que é interessante, está numa recuperação e poderia até mesmo começar a atrair os olhos dos analistas, mas quando saiu esse noticiário, e aqui na TC Rádio, inclusive, foi dito quais eram os maiores bancos, é assustador ouvir 4 bilhões de reais em cima do Santander, que tem um balanço mais frágil. Então, totalmente de fora, porque a qualquer momento nós podemos ver, eu acho muito difícil, tem que ser muito sincero, né? Acho muito difícil
a gente conseguir exercer esse movimento, e principalmente em cima dos bancões, né, onde tem uma responsabilidade socioeconômica muito grande. Mas se vier a acontecer, a gente não tem ideia da magnitude da queda, então é um risco que não faz sentido correr. É importante sanar esse problema, né, encerrar a possibilidade dessa execução do PIS/COFINS em cima dos bancões, para que Santander tenha vida mais fácil nas cenas dos próximos capítulos. Tá certo, Gui. Ó, e agradecer aqui a caixinha. O Anderson Hassan perguntou como fazer a caixinha. Ele fez a caixinha. Pode mandar pergunta também, viu, o Anderson? Não esqueça sempre quando você mandar a sua caixinha aqui pra gente, o superchat, já coloca a sua pergunta também. Porque aí você fura a fila pra tirar a dúvida pro Gui. Ô Gui, aqui na Station, a Terezinha Bernadette, ela tá perguntando quando é que vai ser o balanço, quando será divulgado o balanço de Itaú, 7 de agosto, não é mesmo? 7 de agosto, pós-fechamento de mercado, tremedeira. Boa, é isso aí, ô Gui. São 4 horas e 12 minutos. Temos mais um tempinho aqui com o Gui, com as perguntas que estão chegando, galera mandando, galera participando, ô Camila. Vamos trazer então outros ouvintes aqui pra conversa? Então vamos lá, Medina, vamos lá agora pro nosso canal do YouTube. Ô Gui, o Felipe Zan, ele quer saber o que você acha de multilaser. Multilaser! Gosto, para especulação é sensacional, né? Para ficar investindo, carregando, tem um risco gigantesco. A gente sempre fala, né, que você tem que comprar ações que você utiliza, inclusive, e Multilaser vem tendo bastante assédio a respeito dos seus periféricos. Pois bem, papo para outra hora, quando a gente joga a Bolsa de Valores, não é utópico a gente falar, não, de R$ 3,80 a R$ 4. Não é utópico, o desenho gráfico é legal, Multilaser vem ganhando espaço e a macroeconomia é responsável por engajamento comprador dentro desse tipo de papel / setor. Multilaser para trade tá legal, 2,50 ainda é grande suporte, daqui é só para cima, 3,50, 3,80, R$ 4. Aí vai do seu tamanho de arrojo frente ao trade, mas está tudo de bom, inclusive se entregar bons balanços aí, entregou resultado positivo, surpreendendo as expectativas do mercado, só para no 5,50. Ah, Gui, muita coisa, hein? Não, 5,50 era nada mais, nada menos do que o preço de dezembro de 2023, onde a macroeconomia era totalmente diferente, tinha o lendário rush natalino, é uma verdade, mas é natural que se apresentar minimamente um balanço positivo, volte a ser cotado nesse patamar. Gostei de Multilaser, já tínhamos olhado, mas para trade não fica carregando esse papel, porque tem cases mais simples. Boa, Gui. Ó, e o Anderson Hassan que mandou nossa caixinha aqui, ele mandou a mensagem dele, viu, Gui? Falou muito, muito obrigado. Foi somente pra agradecer a gente, viu, Gui? Falou que a gente é o melhor trio, se diverte e aprende muito. Principalmente contigo, hein, Gui? Manda um abraço pro Anderson aí. Ô, meu querido Anderson, seja bem-vindo e cada vez mais estamos aqui por vocês e para vocês, e que do outro lado da tela você esteja conseguindo pegar os principais insights e tirar as suas dúvidas nessa trajetória de Bolsa de Valores e mercado financeiro. Tamo junto! Boa! 4 horas e 14 minutos. Dá tempo ainda, hein? De mais algumas perguntas aqui. Estamos com o Gui Cunha nesse momento. 1.280 likes. Vamos tentar esses 1.400, hein? Falta um pouco aqui pra gente atingir os 1.300. A gente rumo os 1.400 likes durante o dia. Manda aí mais ouvintes, Camila. Então vamos lá, Medina. Ó, o Sherlock, ele falou assim, ô Gui, o que esperar do relatório de produção da Vale? Redução da produção da Vale, estimativa, consenso, não atrapalha, mas não ajuda. Essa é a grande perspectiva que nós estamos tendo da Vale, que o segundo semestre retoma uma produção mais elevada e o pagamento dos dividendos. Mas esse relatório vai ser bastante comentado, obviamente, na data de amanhã, mas não é o salvador da pátria, tampouco é o que vai fazer com que tenha quedas mais acentuadas. Vemos ainda a faixa dos R$ 70 como o mais sensato para estar próximo antes do balanço. Boa, Gui. Vamos voltar então lá pro nosso canal do YouTube, porque tem muita mensagem ainda. O Paulo Otávio, ele falou, ô Gui, Sanepar com futuras quedas de juros é uma boa? Sanepar é bom para todo momento, com alta de juros, queda de juros, é um setor que é muito interessante você deter dentro da sua formação de carteira. O problema de Sanepar, na verdade, é onde ele já está, né? O mercado andou, carregou bem Sanepar, muito próximo das máximas das suas movimentações de negociação, lá na faixa dos 4,30. Sanepar seria muito interessante se desse uma brecha e minimamente voltasse em 3,95, 3,85. Ali começa a ter mais interesse comprador,
quedas são oportunidades de compra, mas não é nem queda de juros, não. É setor, é onde está indo bastante dinheiro, né? O setor de saneamento, Sanepar é uma opção muito inteligente para você distribuir o seu din-din. Ô Gui, lá no YouTube, no canal do YouTube, na verdade, o Leandro Parinos, ele quer que você fale sobre o ETF Tech 11. Tech 11? Uhum. Vamos ver o ETF Tech 11. Tech TE? TECK 11. Vamos ver o que ele nos demonstra. É um ETF, né, Gui? Aham. É um ETF, quem administra ele é Itaú Unibanco. Chique, hein? Peraí que eu tô absorvendo a informação aqui. Para empresas de tecnologia, as 10 principais empresas de tecnologia do mundo, é o que segue esse ETF, Gui. E bombando. Ó, Formou mínimas lá nos... Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, as Big Techs. ETF que segue principalmente as Big Techs, Gui. Chocante. Não, entendi perfeitamente. Contemplado por Itaú Unibanco, empresa brasileira. Não tem um volume muito catastrófico para baixo, apesar de eu não ter nunca ter olhado para o ETF. R$48 é um grande suporte, um volume significativo, ou seja, as pessoas estão esperando um momento de entrada e está arrumando para as máximas. O destino é lá. R$60,25. O contexto das empresas de tecnologia tá aí, né? A gente ouviu o Omar falando, o Tato já falando a respeito da inteligência artificial e do impacto que tem em cima dessas empresas, e você compra uma cesta. Você não coloca um risco de uma única companhia. O Brasil é muito carente ainda de empresas de tecnologia na Bolsa de Valores e é um meio alternativo de você não ficar de fora dessa festa. Está arrumando para os 625, máximas de negociações em 2022. É um ETF recente, nasceu em maio de 2022, então não tem muito histórico, é para lá que vai naturalmente. Parabéns aí pela pergunta, um baita de um insight. Já vou deixar um radar aqui na faixa dos 48, caso vá buscar, porque me traz um interesse. Pois é, o Guerra, que eu ia te perguntar, né? As Big Techs têm reportado bem, Nasdaq que tem subido muito bem, que é a bolsa tecnológica lá nos Estados Unidos. Pro ouvinte que se interessa, né? Tem muita gente que gosta aqui de falar sobre Big Techs no programa. Vale então esperar voltar um pouco para poder aportar. Ou se quiser já aportar, já pode, Gui. Porque deu uma esticada e tem balanço, né? E principalmente daqui a pouco a gente conhece Netflix, a gente conhece algumas empresas que não necessariamente são as Big Techs, mas que geram alguns insights do consumo. Então eu esperaria minimamente ainda a apresentação das Big Techs de verdade, para poder ver se veio consenso mais, que é a grande expectativa, mas seria interessante essa confirmação, nem que pague um pouco mais caro, porque lá nos Estados Unidos não tem mais espaço para subir juros, né? Que é o que mais impacta a movimentação dessas empresas. Então, subir 0,25 mais 0,25 já está no preço. É uma expectativa pior cenário. Então, quando começar a cair o juro americano, essa ETF tende a ser um destaque muito grande. Então, comprar agora é meio ruim, mas com cabeça de trader, com cabeça de investidor, sucesso. É uma novidade boa, como foi Infracommerce para curto prazo, mas a Tech 11 para aproveitar essa euforia de inteligência artificial e falta, né, carência de tecnologia dentro do nosso país, é uma baita de uma alternativa para investimento. Boa, Gui. Ó, tô vendo, eu vi uma pergunta aqui no nosso canal do YouTube que eu achei boa, viu, Gui? O Carlos, ele quer que você traga alguns micos abaixo de R$5. Tem alguma coisa aí na sua cabeça? Essas empresas acabam com o comentarista. Essas perguntas aí é o principal movimento aqui para baixo. Vamos ver, eu acompanhei um miquinho que é a Nexp 3, não gera volume, pessoal, e é 6,64. Então fica um pouco fora do radar. Tá válido. Qual que é o ticker, Gui? Nexp 3. A gente trouxe até com o Kevin esse. Tá, entrou em recuperação judicial e etc, mas, não tem negociação. A Viver é uma empresa que também vem sendo contemplada minimamente uma melhoria do seu volume, 2,79 pode ser colocado aí dentro do seu radar. Deixa eu ver abaixo de 5, que a lista é grande, hein, pai? Pega aí que a lista é grande. E Expa? Expa 3 já micou. Sério? Virou mico mesmo? Já faz um tempo já. Expa já deu uma micada
e perto de R$ 1,30, R$ 1,20 pode ser uma opção aí para você brincar na companhia. Esse Patrício micou porque as melhores empresas da franquia já não faz mais tanto parte da franquia assim. Então, dificilmente a gente vai ver resultados estratosféricos em espaço laser para contemplar boas movimentações do quadro de negociação. Então, aí, Expa e Viver, então, são duas empresas que você pode estar micando, pegando para cuidar, mas ó, mico às vezes te decepciona e te deixa cansado. É verdade, Gui. Vamos lá então voltar pro nosso canal do YouTube. Temos mais algum tempinho com o Gui, ainda fazer mais umas 2 ou 3 perguntas. Beleza, Gui? Pra finalizar, o homem tá Opa, tá hoje é bem só vestido. alegria. Hoje é só alegria só também, ainda vai ter o destaque final. Diga aí, Camila. Bom, voltando aqui, ó, o Paulo Otávio, na verdade, o Elis Pereira, ele quer que você fale dos papéis de B3. B3SA3, putz, um dos papéis mais baratos da Bolsa de Valores. Se não tivesse Vale dando essa pechincha, a gente poderia erguer essa taxa em B3SA3. Para o investidor não tem nada melhor. Se eu fosse gringo e estivesse no Bank of America trabalhando, digitando aos relatórios, que relatório bonito eu faria para todos os investidores a respeito de B3? Um monopólio, ponto positivo ou negativo, só cai quando recai uma notícia que pode ter outra bolsa. Monopólio, ou seja, se você vai entrar ou se você vai sair na bolsa, você vai ter que passar por ela, B3SA3. A empresa teve uma alavancagem, comprou outras empresas, o que diminuiu a lucratividade e fez o papel chegar a dar sopa a R$ 11 e pouquinho, R$ 12, a gente implorava para as pessoas comprar B3. Aí, beleza, não tem mais IPO, não tem mais follow-on, caiu o emolumentos, pessoa física começou a tradear um pouco mais, mas agora a gente começa a ver bastante follow-on, já foram alguns bilhões de reais que a gente flagrou em meio à transmissão aqui da TC Rádio. Daqui a pouco, não tem dúvida, viu, pessoal? Pode parecer que é maluquice, mas vai voltar a ter IPO 2024. Se a gente tiver errado, 25 tá lotado. Então é mais dinheiro para B3SA3. Volume não tá tão estratosférico, mas para quem lembra, o março e abril chegou a ter 1,5 bi de entrada de capital em mais de um dia. Ou seja, tudo isso é custo para comprar / para vender. Então os balanços de B3 tendem a ser cada vez melhor. Enquanto não tiver outra notícia aí falando que vai ter outra bolsa dentro do Brasil, é só para cima, tudo abaixo de R$ 16 é muito barato. E, inclusive, caindo a taxa de juros, é natural que a gente veja cada vez mais novos investidores na Bolsa de Valores brasileira. Que bom, inclusive a própria B3 colocou as suas expectativas de dobrar mais uma vez o número de CPFs ativos na Bolsa. Sucesso, B3 é bom por demais da conta, mas é investimento. É muito mais para título de comprar e carregar do que ficar tradando. Ô Gui, você falou das IPOs aí. Em 2021 a gente teve 46 IPOs, né? Você acha que esse movimento vai acontecer de novo nos próximos anos ou vai ser um pouquinho mais reduzido? Olha, né, Cada Gui, vez mais. cenário macroeconômico bem diferente, né, principalmente de política monetária. Exatamente. Aquele 2021 era como eu posso dizer, foi a festa, né? Nossa, coisa boa, porque nós tínhamos taxa de juros muito baixa, retorno da pandemia, as pessoas não sabiam o que fazer com dinheiro, então foi comprando IPO de rodo. Eu acredito que possa ter a mesma quantidade, mas não a mesma, interesse. Eu acho que o brasileiro que apanhou no IPO nunca mais quer ouvir falar de IPO, e muitos apanharam no IPO que caiu mais de 90%. Porque não só por talvez incompetência dessas empresas, mas o macro em seguida prejudicou muito. Então acredito que vai ter muitos novos IPOs, talvez 40, 50 dentro de um ano, sim, é possível. Não tem nada na bolsa. Pô, a gente não tem 1.000 empresas ainda listadas, né, que você consegue ir lá brincar. Então, sim, vai ter, mas eu vejo que o interesse tende a ser menor, até com que realmente ganhe a confiança novamente do investidor. Ou projetos extraordinários, né, prospectos que brilhem o olho do gringo, aí ninguém segura, o gringo vem raspando tudo e os IPOs tendem a ser um sucesso. O cenário base é que tenha muito, mas com menor qualidade de volume. Boa, Gui. A gente viu, inclusive, que até 21 teve um monte, aí 22 não teve quase nada, né? Mas vamos voltar agora para a última pergunta, né, Medina? Mais uma perguntinha aqui dos nossos ouvintes. Vamos pegar a última pergunta, então, sendo da Amanda Dias, do nosso canal do YouTube, porque ela quer saber qual a sua avaliação para Banco do Brasil. Banco do Brasil, BBAS3, coisa boa, R$ 50 é um preço mais justo para a companhia,
mas as expectativas é que fique andando de lado, né? Até a apresentação do balanço para tirar o peso de Banco do Brasil, que esticou demais e não corrigiu, é um cenário esperado. Então, Banco do Brasil, não vejo oportunidade para nenhum tipo de investidor, até mesmo trader. É bom dar uma olhada no cenário do balanço. Depois do balanço, a gente começa a estar mais amparado em questão de valuation, mas abaixo de R$ 50 a gente pode falar que está tendo uma movimentação de desconto, sim. Ô Guilherme Cunha, obrigado, viu, Gui, pela sua participação aqui com a gente. Quero agradecer muito a sua presença. Primeiro, deixar o espaço final aqui para o seu último destaque, pensando até na preparação do ouvinte para o pregão de amanhã, no que se preparar. Gui, um grande abraço para você. Boa, vamos lá. Eu queria fazer um destaque de Braskem. Eu vi aí um comentário a respeito. Eu fiz uma compra na sexta e uma compra hoje, na companhia BRKM5. Meu preço médio está em R$ 25,74, meu ouvinte. Eu estou passando provavelmente o que você está passando. Um trade que desenhou a sexta-feira um movimento estratosférico, fez um desenho muito bonito, mas esse volume não ajuda em nada, nada. Então, Braskem 25,74 e pretendo permanecer minimamente até a região dos 28/30 reais. Ou cada dia um flash, a gente pode ver aí um destaque painel urgente Mover Pro ou ser flagrado no dia seguinte no noticiário corporativo e o papel gerar uma movimentação. Essa faixa de preço ainda não é a melhor do mundo, mas começa a ser interessante para prazos inclusive maiores. Vejo que não teremos nenhuma decepção, só cuidado com a alavancagem, tá? Fiz uma entrada de novo na sexta, uma hoje em meio a uma queda um pouco mais acentuada, 25,74, estamos logo ali, e aí se começar a desanimar, a gente solta esse papel, mas não antes dos 28. Entrei num risco do noticiário, vou com ele até esse movimento dos R$ 28. Tamo junto, sem mais a dizer, a não ser de olho no pregão amanhã. Valeu! Volume, né? Tomara que tenha um volume maior. Boa, Gui, obrigado pela sua participação. Grande abraço, Guizinho. Sucesso! Beijo do Cunha, até a próxima. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.